No vídeo, Guaidó convocou os cidadãos a sair às ruas, indicando que havia dado início ao fim definitivo da usurpação, expressão usada por ele para fazer alusão ao governo de Maduro, convidando os militares a participar deste movimento dentro da Constituição. Nervios de acero? E conversando com os comandantes de todas as redes Y del país, quienes me han manifestado su total lealtad a la Alameda Pueblo a la Constitución y a la Patria. Clamo a la máxima movilização popular para assegurar a vitória de la paz. Venceremos. Enquanto isso, milhares de opositores tomaram as ruas em muitas cidades do país e, em algumas delas, realizaram protestos em frente a quartéis e instalações militares, em um cenário que parecia ser de confronto. A violência se traduziu, no entanto, em enfrentamentos entre manifestantes e membros da Guarda Nacional, GN, que não economizaram no uso de gás lacrimogênio e balas de borracha. Em alguns casos, a repressão gerou cenas muito fortes, como a de blindados que avançaram e pareceram oprimir um grupo de pessoas que protestavam perto da base aérea de La Carlota. Maduro afirmou que se tratou de um levante liderado por um grupo de oposição da extrema-direita venezuelana, da oligarquia colombiana e do imperialismo americano. Já Guaidó, que publicou uma mensagem nas redes sociais pouco antes de Maduro, apresentou os eventos de terça-feira como o último passo para o fim da usurpação, meta que para ser alcançada requer o respaldo dos militares, conforme ele advertiu há alguns meses. Assim, o líder da oposição aproveitou os acontecimentos para demonstrar que Maduro não tem apoio, tampouco respeito das Forças Armadas, embora tenha reconhecido que a oposição ainda precisa receber mais suporte dos militares. Muitas perguntas continuaram no ar, começando pela própria maneira de caracterizar o ocorrido. Foi realmente uma tentativa de golpe de Estado, como afirmou o governo, ou uma rebelião pacífica, como apresentou Guaidó? Porque a oposição decidiu adiantar a jornada de mobilizações, inicialmente agendada para 1º de maio. Foi uma tentativa de apostar no elemento surpresa ou, como se especulava no início do dia, uma reação para deter os supostos planos do governo de prender Guaidó. Há ainda outras possibilidades. O analista espanhol Felipe Sarragún questiona, por exemplo, se o movimento foi motivado pelo desespero de Guaidó diante dos maus resultados alcançados desde janeiro, quando se autoproclamou presidente interino da Venezuela, com o intuito de tirar Maduro do poder e convocar novas eleições. Segundo Maduro, 80% dos soldados que acompanharam Guaidó foram enganados, e o número de militares realmente leais à oposição se resumiria a 2 dezenas. Mas, embora a oposição tenha recebido o apoio de um pequeno grupo de militares nos eventos desta terça-feira, o que chamou mais atenção na verdade foi exatamente o contrário: a falta de efetivo uniformizado nas ruas. Este fato foi verificado, entre outros, por Anatoly Kurmanaev, correspondente do jornal The New York Times em Caracas, que sinalizou que os controles militares e policiais de costume não estavam operando nas estradas da cidade. Não há soldados na estrada principal. Os soldados não estão se juntando ao protesto, mas tampouco estão reprimindo. É a mesma atitude de espera das Forças Armadas que estou ouvindo de outras partes do país, destacou. Na noite de terça-feira, Maduro anunciou a substituição do general que chefiava a agência, Manuel Ricardo Christopher Figueira. Mas em carta publicada pela imprensa venezuelana e atribuída a Figueira, ele reiterou sua lealdade a Maduro e negou ter participado do ocorrido. Por outro lado, se o governo de Maduro estava tão certo da lealdade das Forças Armadas, por que Maduro e seus principais ministros, com exceção de Padrinho, demoraram tantas horas para aparecer diante das câmeras de televisão? Algumas análises sugerem que o que aconteceu na terça-feira foi parte de uma operação mais ampla, que contaria com a participação não apenas de militares, mas também de membros de outros poderes. Esta é, por exemplo, a versão da jornalista e analista Luz Meli Reis, que sugeriu em artigo publicado no site de notícias Efecto Cocuyo que o plano previa que o presidente do Supremo Tribunal, Michael Moreno, aprovasse uma medida que abriria caminho para que Padrinho e outros altos funcionários das Forças Armadas pediriam a renúncia a Maduro.
A tese de Reis parece estar alinhada, pelo menos parcialmente, com o que disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, que sugeriu a existência de uma espécie de conspiração. Em entrevista coletiva, ele afirmou na terça-feira que Padrino, Moreno e o comandante da Guarda Presidencial, Ivan Rafael Hernández Dalla, concordavam que Maduro deveria sair. O secretário de Estado do ZEUA, Mike Pompeo, foi ainda mais longe e declarou em entrevista à rede CNN que Maduro estava disposto a deixar a Venezuela na terça-feira, mas a Rússia o convenceu a ficar. Eles tinham um avião na pista. Até onde sabemos, ele, Maduro, estava pronto para partir nesta manhã. Os russos disseram que ele deveria ficar, afirmou Pompeo. Os porta-vozes do governo americano não ofereceram, no entanto, qualquer evidência para validar estas afirmações negadas veementemente por Maduro durante sua aparição em rede de televisão na terça-feira à noite. Até onde chega a insensatez, a loucura e a manipulação. Sr. Pompeo, por favor, que falta de seriedade, afirmou o presidente, presumindo que sairia vitorioso deste embate.